Combinado. Vamos lá, então. O objetivo da aula, deixa eu só colocar aqui. Oi. Vamos lá. O objetivo geral da aula é apresentar os papéis e limites de atuação da fisioterapia e da TO no cuidado do paciente neurológico, promovendo essa integração e respeito entre as áreas para um plano terapêutico funcional e coerente. Eu nem coloquei a palavra eficiente, porque, assim, como são duas pessoas que tiveram estudos diferentes, né? A gente precisa ter essa coerência, da gente conseguir entrar no espaço uma da outra com respeito, com limite, justamente para a gente não entrar demais ou entrar de menos, tá bom? Que às vezes acontece. Bom, o papel da fisioterapeuta, qual que é o papel do fisioterapeuta, né? Eu acho que esse tema aqui é o tema do primeiro dia de aula da faculdade. Eu não sei se todos tiveram esse contato, assim, né? Mas tem que ter, né? A gente precisa entender qual que é a nossa... Às vezes o fisioterapeuta meio que se esquece disso, né? Então, acho que hoje esse slide aqui é para a gente relembrar um pouquinho sobre isso. De acordo com o CREFITO, o papel do fisioterapeuta é estudar, prevenir, tratar e recuperar a saúde dos pacientes, promovendo a qualidade de vida. Gente, eu tenho um leve TDAH. Eu esqueci de falar algumas coisinhas antes, tá? Eu falei da pergunta, eu vou pedir para vocês também postar nas redes sociais, tá bom? O conteúdo da aula, para a gente é muito importante isso, marca eu, marca a Tati, mas é importante fazer esse papel de divulgação, tá bom? Então, se vocês gostarem da aula, é super bacana os feedbacks que vocês dão para a gente lá, tá bom? Então, vamos lá. Fisioterapeuta é estudar, prevenir, tratar e recuperar a saúde dos pacientes, promovendo a qualidade de vida. As funções: avaliar, prevenir e tratar distúrbios da cinesia humana, né, do movimento humano. Promover a recuperação, prevenção, melhoria da função física e da mobilidade, prestar assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto no coletivo, participar da promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamentos e recuperação da saúde. Também fazemos esse papel de realizar cuidados paliativos e também temos essa habilidade de desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, tá? O papel do fisioterapeuta na reab neurológica, basicamente, né, o primeiro item que a gente precisa destacar é a atuação na mobilidade funcional do paciente. Então, nós temos como uma das principais funções restabelecer ou adaptar a mobilidade do paciente, sempre com foco na independência e na funcionalidade. Às vezes, existem conceitos para a gente que às vezes não é tão claro assim, né? Às vezes as pessoas acabam usando o termo mobilidade como uma forma muito ampla. E é amplo. Só que é amplo, mas precisa ser específico, né? A mobilidade, a dissociação, é um dos pilares para a gente gerar movimento, né? Um corpo fixo demais não gera movimento adequado. Um corpo muito molinho também não gera ação musculares desejadas. Então, a mobilidade é muito mais do que dissociar a cintura escapular e pélvica. É muito mais que isso. Eu acho que é um dos nossos fundamentos e uma das nossas justificativas para a gente trabalhar com o nosso paciente. O segundo, controle motor, força, tônus e padrões de movimento. O objetivo aqui é ensinar o cérebro a reaprender os movimentos, com base na neuroplasticidade e prática repetitiva significativa. Quem teve na nossa aula, a última aula da neuroplasticidade, a gente falou basicamente sobre isso. Vocês lembram disso? Quem estava aqui na última aula? Quem estava na última aula? Ah, estava o Pablo, a Érica. Ai, que legal, ó, bastante gente na aula ontem. Então, assim, a Jussiene também aqui levantou a mão. Então, a gente falou sobre isso, viu como os conceitos ficam mais claros? A nossa jornada, ela está muito bem descrita, né? A gente realmente está trabalhando com esse ganho de raciocínio clínico que é tão importante. O terceiro é o recursos, né? A gente sabe que na faculdade sempre falam para a gente que a nossa mão
é o nosso principal instrumento de trabalho, e é um dos principais instrumentos. Só que utilizar os recursos, eles aumentam o propósito do exercício, né? Então, a gente saber utilizar recurso de equilíbrio, recurso de eletroestimulação, recursos instáveis, recursos tecnológicos, eu acho que esses recursos acabam se somando na reabilitação neurológica. Para as outras áreas é importante? Sim, com certeza. Mas hoje o nosso tema é sobre reabilitação neurológica. Então, os recursos, eles são facilitadores ou dificultores. Então, a gente usa esses recursos para facilitar ou para dificultar o treinamento do paciente neurológico, tá? E a abordagem biomecânica e o neuromuscular. Aplicar todo esse raciocínio que a gente fala tanto para modificar o ambiente, adaptar a tarefa, facilitar a execução funcional, promovendo segurança e desempenho. Então, basicamente, vocês viram assim que como que é difícil. Eu acho que é muito difícil a gente pensar como um todo, né? Porque o paciente neurológico, ele exige muito mais raciocínio do que um paciente ortopédico. Um paciente ortopédico, ele não tem uma disfunção tão importante quanto é um paciente neurológico, né? E se a gente for pensar que como é difícil atender esses pacientes, como é importante a gente entender todo esse conceito que a gente acabou de conversar. Se não tiver muito bem estabelecido tudo isso que a gente conversou, provavelmente o plano terapêutico não vai ser eficiente, né? Então, é difícil sim trabalhar com paciente neurológico, não é fácil, porque o paciente neurológico, ele acaba sendo uma caixinha, né? Ele tem problema, às vezes tem problema cognitivo, psíquico, financeiro, problemas na família, enfim, vem com uma caixinha de surpresa, né? Mas o mais importante é o fisioterapeuta entender qual é o seu papel frente a isso, tá bom? Agora eu vou deixar com vocês a palavra um pouquinho, para a gente falar um pouquinho agora do papel da terapeuta ocupacional. Então, muitas pessoas não sabem, até hoje me questionam, achando que a terapia ocupacional é uma especialização, uma pós-graduação, é um curso técnico e não uma graduação, então isso é super importante. A terapia ocupacional, ela é uma graduação, tanto quanto a fisioterapia, no qual temos o mesmo conselho de classe, tá? Mas, dentro do conselho, né, as funções são muito bem estabelecidas, tá? Então, falando um pouquinho aí, conforme a resolução do COFITO, que está tendo uma mudança, né? A terapia ocupacional está passando vai ter uma nova resolução que deve sair em breve, porque já está um pouquinho adiantada, porque você vê, a nossa resolução já é mais antiga, né? Já tem mais de 10 anos. Então, ela é uma área de conhecimento que visa tratar e prevenir alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras. Então, na verdade, eu, Tatiane, trabalho com reabilitação física, mas a terapia ocupacional, ela pode atuar em diversas áreas. Tem profissionais que atuam na saúde mental, profissionais que vão atuar só com idosos, profissionais que vão tratar só questões cognitivas, profissionais que vão tratar saúde do trabalhador. Então, dentro da terapia ocupacional, assim como na fisioterapia tem, né, sei lá, estética, por exemplo, e tem a parte de reabilitação, né, a parte mais motora, na terapia ocupacional também tem essa diferença, tá? Então, isso também acontece porque dentro da faculdade a gente tem todos esses ramos aí, né, essas ramificações dentro da nossa profissão. Então, enquanto TO, o que a gente pode fazer? Desenvolver projetos terapêuticos, né, trabalhando em grupo ou individualmente, promover a prevenção, né, então a gente atua na prevenção, tratamento, recuperação e reabilitação, cuidados paliativos, também a terapia ocupacional atua, trabalhar, né, a parte tanto de avaliação quanto atendimento relacionado ao histórico ocupacional. Aí aqui, adaptações, né, da área de lazer, da área de trabalho, a parte de tecnologia assistiva, então, trabalho com acesso ao computador, software, hardware, adaptações de forma geral com confecção mesmo de materiais para poder fazer a intervenção. Adequações posturais, então, uma das áreas que a gente atua, que a fisio também pode atuar, é com cadeira de rodas.
Aí adaptações estruturais, então a gente pode modificar ambientes domésticos, a gente faz uma avaliação, por exemplo, laboral, entende como está esse espaço, adapta para esse paciente. Então, a gente hoje atua em muitas áreas do paciente, né, e em locais diferentes também. Então, falando um pouco da TO, né, assim, quando a Van fala da funcionalidade, a fisioterapia também promove funcionalidade do paciente. Mas que muda aí de maior, o que é predominante, né? Que as atividades de vida diária, as atividades de vida diária, as modificações, as adaptações, os treinos são exclusividade da terapia ocupacional. Por quê? Porque a gente tem técnicas e manejos específicos que a gente aprende para poder atuar com esses pacientes. E o que a gente costuma ver, tá? Com outros profissionais atuando, ou até mesmo dentro da terapia ocupacional, quando não é ali um know-how do profissional. A gente vê que, às vezes, um tipo de adaptação, um tipo de treino, um tipo de modificação não é o que aquele paciente precisa, né? E isso é super importante, porque na realidade, isso vai fazer toda a diferença na vida dele, vai fazer toda a diferença na qualidade de vida dele e vai fazer toda a diferença na nossa reabilitação, né? No nosso manejo com ele. Então, quando a gente pensa, como a Van falou, você tem aqui um caso, você tem uma demanda, você tem um plano de tratamento, você faz a avaliação, a partir dali e com todo o seu conhecimento, você consegue, então, fazer uma intervenção específica para a função dessa pessoa, né? Que função? Então, tem as atividades de vida diária, né? Que são as atividades de autocuidado, as atividades básicas. Então, higiene pessoal, alimentação, banho, vestuário, é, conseguir fazer algumas atividades ali em domicílio. E aí, o que a gente faz? Então, a gente pode fazer os treinos específicos e muitas vezes com a necessidade de uso de adaptação ou de órtese, tá? Então, ainda, eu falei das AVDs, mas assim, tem as AIVDs também, que são as atividades instrumentais de vida diária, que seria cozinhar, escrever, usar telefone, usar celular, usar computador, coisas desse tipo. A gente acaba atuando nessa área e também no trabalho, no lazer, né? Tudo isso. Então, qual que é o nosso objetivo? É a promoção dessa independência, né? Dessa funcionalidade. Então, o que a gente espera do paciente é que, com todas as nossas intervenções, ele tenha mais autonomia nas atividades, né? Então, quando a gente pensa pegando aí a questão da neuroplasticidade que a Van trouxe, quando a gente pensa em neuroplasticidade, o que a gente precisa entender, enfim, a gente precisa entender que a neuroplasticidade acontece com repetição, né, que a Van deve ter né, falado sobre isso um pouquinho, com frequência de atividades, mas ela também precisa de treino. Sem treino funcional, se a gente só ficar ali numa questão motora, né, num treino motor propriamente dito, ele aprende esse planejamento motor, ele tem esse aprendizado, mas nem sempre ele consegue transferir para a atividade do dia a dia. E é nisso que a gente precisa entrar, né? Por quê? Porque é nesse momento que a gente leva para o mundo real, leva para a vida mesmo. Então, poxa, legal, o paciente está com a queixa, sei lá, de pegar um copo d'água e beber água. Existe toda uma movimentação ampla, existe uma coordenação motora, existe uma questão cognitiva também, então são muitas questões para a gente conseguir que ele faça para ele conseguir beber essa água. E aí que a gente precisa da repetição do treino, propriamente dito, que é pegar o copo de água. Né? Se a gente quer beber a água, a gente pega o copo de água, tá? Que é basicamente a terapia ocupacional. Só que hoje, se o paciente for tentar pegar o copo d'água, ele vai usar compensação, ele vai, de repente, derrubar, se frustrar e não vai querer mais pegar aquele copo de água, ele não vai querer fazer treinos repetitivos, e é por isso que precisa da intervenção da terapia ocupacional. Por quê? Porque aí a gente consegue entender e minimizar ali os riscos, né? Aí, através das estratégias. Tá? Então, como a gente pode pegar um copo de plástico primeiro, a gente pode usar um outro tipo de copo. Então, tudo a gente vai precisar adequar para aquele treino, para depois chegar num copo de vidro, fazer esse treinamento, e enfim.
né? Então, é isso, assim, é como esse exemplo. Se o paciente consegue segurar a escova, mas não faz a ação completa de pentear o cabelo, o que ele precisa para fazer esse movimento, essa função? Ah, ele precisa de mais amplitude de movimento? E se eu não conseguir chegar nessa amplitude de movimento, o que eu posso fazer? Eu posso engrossar o cabo, eu posso aumentar o cabo, eu posso mudar o tipo de escova. Então, a gente precisa dessa avaliação. Dentro da terapia ocupacional, a gente chama isso de análise de atividade, que também é exclusivo da terapia ocupacional. O que é a análise de atividade? É o recurso básico para a gente entender como que vai ser a intervenção desse paciente. Então, se eu tenho um paciente que não está pegando o copo de água, que ele precisa, que músculo que ele está usando, que movimento que ele precisa fazer, que está atrapalhando esse movimento, o que eu posso facilitar para ele realizar esse movimento, tá? E por aí vai, tá bom? Pode passar. Então, considerando aí tudo do que eu falei, a gente consegue também fazer ajustes no ambiente, né? Relacionado à acessibilidade, à modificação de ambiente para trazer segurança, para trazer a melhora ali da movimentação funcional, né? Então, através das adaptações e através dos treinos de coordenação motora fina. Por quê? Porque são através dos treinos de coordenação motora fina que muitas vezes o paciente vai entendendo o que ele precisa adquirir e de que ele pode fazer com calma, e de que ele pode fazer com o braço, antebraço apoiado, e que ele pode fazer mais lentamente para ganhar velocidade depois. Então, na verdade, é um trabalho ali, é uma sequência de trabalho para que a gente chegue num resultado efetivo, para que a gente chegue ali no resultado final, né? E falando um pouco dessa questão das adaptações, mais para frente vão ter alguns vídeos, e assim, é muito real que a gente se depare com pacientes que amam adaptações, porque simplesmente te devolvem a independência e autonomia na atividade, né, no dia a dia, mas tem pacientes que não toleram, não aceitam adaptações. E aí a gente precisa entender o que eu posso fazer por essa pessoa sem o uso das adaptações. O que eu posso modificar? O que eu posso ajustar para que ele consiga ter ali a independência dentro, claro, das limitações dele. E aí, além da questão motora, né, da motora que eu digo assim, do aspecto motor no treino funcional, a gente precisa de outras questões, que são as questões cognitivas, né, que é também um dos trabalhos da terapia ocupacional, e dos aspectos sensoriais, né, que eu sempre falo isso no meu paciente. O paciente que não sente bem, não tem como movimentar bem, não tem como fazer uma função bem, eu sempre passo desse princípio com os pacientes. Então, para isso, a gente faz avaliações específicas de cognição, a gente faz as avaliações específicas de sensibilidade, para que a gente entenda onde é que está, né? Onde está esse déficit, está sensorial tátil, é profundo, é propriocepção, é estereognosia, o que está acontecendo? E aí, a partir daí, a gente também faça uma intervenção, né, um planejamento ali de intervenção para esse caso. Então, assim, né, o que acontece? É isso, a TO é a ponte entre o movimento e a função, né? Então, assim, claro que a terapia ocupacional precisa analisar que movimento eu preciso para fazer determinada função. Mas a terapia ocupacional não treina só o motor, a gente treina a função. E hoje já tem muitos estudos, muitas coisas até mais novas, vamos dizer, novas entre aspas, mas que a gente verifica, a gente percebe que quando a gente vai propriamente para a função, os resultados são mais efetivos do que treinos motores isolados. É claro, da terapia ocupacional, né? Porque aí é quando entra a fisioterapia. Quando a gente consegue fazer uma intervenção clara, físio e terapia ocupacional, aí com certeza os ganhos são nítidos, né? Então, vamos lá. Pensando nesse ponto de encontro, né? Eu espero que vocês tenham. Agora ninguém vai falar que não conhece TO, né, Tati? Não. Eu acho que esse espaço é justamente para a gente ampliar os nossos conhecimentos e, de novo, não entrar dentro da profissão da TO, que é uma das coisas que mais acontecem. Hoje eu vivo praticamente dessa parte, 50% do meu tempo fica nessa questão de rede social.
Eu acabo vendo muitas coisas, lógico, eu acabo vendo muitas coisas semelhantes ou iguais, porque eu trabalhei. Às vezes a pessoa que está fazendo esse exercício não sabe que quem faz é a TO. Então, eu acho que quando eu fui estruturar a jornada, foi justamente para isso, para a gente ampliar esse conhecimento e não entrar passar esse limite, né, entre a FIS e a TO. E pensando nessa questão de limite, coerência que a gente falou mais cedo, né, qual que é o ponto de encontro? Como trabalhar juntos? Eu acho que, como a gente trabalhou com equipe multidisciplinar, fica mais fácil para nós entender esse slide, né? Mas eu espero que vocês entendam também, quem não trabalha com equipe multi, né? Uma equipe que não se comunica trava a evolução do paciente. E é simples assim. Como assim, Vanessa, trava a evolução? Porque o profissional ele não consegue distinguir o seu limite. Aí acaba que criando tanto um sentimento ruim de que o paciente não evolui, de que o paciente não, eu tô tentando fazer tudo e ele não está melhorando o membro superior. Não vai melhorar tudo porque nós da físio a gente tem um limite. E é importante a gente trabalhar TTOs junto com a gente, com a nossa comunicação, para tentar diminuir um pouquinho essa parte, né? A comunicação entre a físio e a TO vai evitar redundâncias de exercício, perda de tempo terapêutico, metas desalinhadas, intervenções que se anulam. Como assim se anulam? Você acaba propondo um exercício para o paciente que não tem efeito nenhum para a funcionalidade. Porque, às vezes, o fisioterapeuta neurofuncional, o TO que trabalha com reab neurológica, a gente tem que ter na nossa mente que a primeira palavrinha que tem que entrar no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, é funcionalidade. E a gente trabalha funcionalidade com função. Às vezes, pensar naquele halter subindo e descendo, pegar aquela bola, apertar, a gente não está trabalhando função. Ai, Vanessa, mas fazendo isso eu ganho isso. Não, não ganha. Porque se ganhasse, você não ia estar com dificuldade. Não ganha, gente. Esses exercícios assim, eles ficam na faculdade. Na vida adulta, na vida profissional, é outro trabalho. E por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade e na ânsia de fazer muito para o seu paciente, acaba entrando dentro da terapia, da profissão do outro. Eu acho que esse é um resumo do que está acontecendo hoje. O ideal é sempre discutir qual é o foco de cada profissional naquela fase do tratamento e estabelecer objetivos comuns, mas com abordagens complementares. Essa palavra é a palavra-chave de hoje, complementar. A físio faz uma coisa para a TO trabalhar, para facilitar esse trabalho, ser uma transição. Na minha opinião, físio e TO não são coisas diferentes, são pessoas que se conectam, que se complementam. Eu acho que isso que é a maior dificuldade das pessoas entenderem, né, essa parte da dinâmica. A gente vai conversar agora um pouquinho, nesse bloco da aula, trazer um pouquinho da prática. Então, a gente acabou de falar sobre os conceitos, né? Espero que vocês tenham entendido. Vocês estão muito quietos hoje, viu? Só porque eu falei para a Tati que vocês falam. Ô, Van, depois, se eu puder colocar uma questão também aí, pode? Pode falar, Tati. Pode. Não, então, acho que isso que você falou no último slide é exatamente, né? Comunicação. Porque, gente, é muito fácil, é só você falar com o profissional, sabe? E, assim, vão ter situações que pode ser que se entrelacem. Então, por exemplo, eu e a Van, nós temos um paciente em comum que a demanda dele não é uma questão, assim, neurológica, enfim, mas a demanda dele é membro superior. Só, entendeu? Não tem outra coisa. Então, assim, a gente junta os nossos saberes em prol da melhora dele. Então, vou dar um exemplo. Eu sou terapeuta ocupacional com especialização em terapia de mão, com mais de 10 anos de experiência em neurologia, né? Então, enfim, é bem a minha atuação. Então, bem ou mal, gente, a mão é algo muito complexo, sabe? A gente tem ossos, tendões, nervos. Então, assim, tem uma complexidade que, se você não tiver um olhar específico ali, você não reabilita, né?
Sabe assim, o mais importante de tudo isso é a gente saber o nosso limite. Sabendo o nosso limite, e eu não digo nem limite de, vou invadir a profissão, não digo nem isso. Em limite profissional, assim, qual que é o meu limite profissional? Eu não atuo vai dentro da terapia ocupacional, eu não atuo com saúde mental. Então, eu jamais vou fazer um atendimento de saúde mental. Eu vou passar para uma TO que atue, eu recebo, né? Porque o pessoal me procura, tudo acha, você atende ansiedade? Não, não atuo. Então, eu tenho colegas que atuam com saúde mental, eu passo contato, é isso que é a grande questão. Assim como nesse caso do meu paciente, eu falei, eu preciso de uma físio trabalhando comigo. Eu sozinha não estou dando conta. Por quê? Porque ele tem muitos aspectos que não são só da terapia de mão, né? Enfim, eu precisava da fisioterapia atuando junto. E aí, o que a gente faz? Eu e a Van, a gente troca o tempo todo sobre esse caso. Exatamente para uma não é atropelar por uma questão de ai meu Deus, estou invadindo, não é nem isso, assim, é atropelar no sentido assim, o que eu posso fazer para te ajudar e o que você pode fazer para me ajudar? E aí a gente pensa nesse sentido em equipe. E isso vai servir para tudo, sabe? Porque assim, vai ter área que vai se esbarrar TO e psicóloga, vai ter área que vai se esbarrar TO e fono, vai ter área. E aí, gente, o melhor de tudo é comunicação, é conversar com o profissional. A TO trabalha com comunicação alternativa, a fono também trabalha. Peraí, então vamos entender ali qual que é a demanda atual. Será que a TO, nesse caso, vai ser melhor? Será que nesse caso vai ser a fone? E aí por aí vai. Então, acho que é muito tranquilo. E aí, uma outra coisa que eu queria trazer também para esse momento da conversa é que eu escuto muito isso, tá? Por isso que eu queria replicar. Que as pessoas falam, na reabilitação neurológica, a físio trabalha a perna e a TO trabalha o braço. Vocês devem ter ouvido isso. Quem já ouviu, levanta a mão, com certeza ouviu. O que é importante, gente? Não é isso, né? Não é isso, tá? Por que eu falo que não é isso? Primeiro, porque a físio, ela pode trabalhar com o corpo todo, né? Definitivamente. E a TO também pode. Eu não treino marcha porque isso não me compete. Eu não aprendi na faculdade a marcha. Quem vai fazer isso é a físio. Mas se eu quero que a minha paciente lave louça em pé, eu vou fazer com como? Com ela sentada? Não, eu vou pôr ela em pé. Eu vou trabalhar o ortostatismo, eu vou trabalhar o equilíbrio. Eu vou mostrar para ela como que ela vai fazer aquela atividade. E aí, se tiver alguma coisa que eu percebo que, opa, não dá. Ou tá um desequilíbrio, né, assim, precisando trabalhar mais equilíbrio, ou peraí, esse joelho não tá estável, ou esse pé tá virando muito, eu já vou correr para minha físio. A físio, olha o que está acontecendo, e aí, o que a gente pode fazer junto? Me ajuda, né? Será que se eu. Não, então vamos estabilizar daqui, vamos ajustar dali, não, precisa da órtese, precisa de um apoio, enfim, né? O que eu quero dizer é que não existe uma limitação de corpo, né? É claro que a terapia ocupacional atua muito mais com o membro superior por uma questão de treinos funcionais. Porque quando a gente vai pensar nas atividades, é mão, né? Pegar, fazer, e aí é por isso que acaba ficando um pouco nesse treino. Exatamente. A gente tinha uma paciente, né, Tati? Não sei se você lembra dela. Eu não atendi ela diretamente, mas foi uma paciente que nasceu sem os braços, né? Eu não lembro do nome da condição. A genesia de braço, de membro superior, eu não lembro. E eu lembro que, assim, se a gente for pensar que TO é mão e físio é perna, a gente precisa entender e aí, né? E aí, quer dizer então que eu vou trabalhar escrita com pé? Porque sabe, assim, eu acho que é muito isso, né, Tati? Você estava falando isso, justamente, eu acho que às vezes as pessoas, eu acho que fica muito mais fácil a gente fazer assim, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, direita e esquerda, né? Na FIS e na TO não existe isso, não existe essa separação completa, a gente se complementa. A Giovana estava falando aqui nos comentários que isso que vocês estão falando é muito real. Fico super preocupada, pois atendo alguns pacientes que não possuem verba para pagar os 2 tratamentos, que acho que você acabou falando, Giovana, num ponto muito importante, né? Existe uma galera muito grande que não consegue manter FIS e TO. Nos 2 tratamentos, escolhem a físio por conta da parte motora e eu acabo ficando confusa em que é da TO e o que é da físio. Eu vou te responder da seguinte forma. Eu preciso de psicóloga e de nutricionista.
mas eu tô engordando muito porque eu tô com ansiedade. Ah, então eu vou ficar na nutricionista porque ela é de comida. Então, é isso que eu acho que a gente tem que pensar, Giovana. A resposta que você vai dar para o seu paciente é a resposta que eu dou para esse paciente. Olha, que pena que você não tem dinheiro para TO, mas eu não sou habilitada para trabalhar com isso. Vamos tentar incentivar um pouco mais os exercícios motores, mas eu não vou assumir esse papel. Está faltando esse posicionamento para os fisioterapeutas. Eu não sei se vocês concordam comigo. A família precisa entender que não é competência. Ai, Vanessa, mas a família está me pressionando porque eles querem que ele coma sozinho. Se eles quiserem que ele coma sozinho, façam uma vaquinha, façam, peça dinheiro. Gente, é problema deles. Tá? E assim, ai, mas eu vou aceitar porque eu tenho dó. Gente, dó. Alguém paga a conta de você? Se ficar sem boleto, a gente que eu e a Tati, que a gente trabalha agora com essa parte autônoma, ninguém vai pagar meu salário. E agora eu vou ficar na minha cabeça assumindo uma função que não é minha. Então, assim, a gente precisa se posicionar. Simples assim. E ainda tem a questão, Van, de fazer não ser bem feito, entre aspas, porque não é a área, e aí, de repente, assim, nossa, essa profissional não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, né? Van, já aconteceu, até para acalmar o coração, aí eu vi que agora essa fala acalmou meu coração. Já aconteceu de eu estar com o paciente e ele precisar muito de fisioterapia e eu falar, eu prefiro que você faça um dia físio, do que 2 vezes Ai, na semana TO, do que não precisa. Mas eu preciso que a física esteja aqui. Porque assim, isso. tem coisas que não dá, foge. Eu já tive até um caso, assim, não é tão, né, não é tão bom, mas eu já tive caso até de fazer quinzenal para intercalar com a fono, porque assim, se não fosse a fono, eu não ia andar com aquele caso. Eu precisava de uma avaliação e intervenção da fono, né, num caso específico. Como que eu ia? Eu falei, eu não consigo. Ah, mas eu não tenho. Não, então vamos atrás, vamos no plano de saúde, vamos no SUS, tem Luci Montoro, tem. E, inclusive, eu ganho, vamos dizer, meu ganha-pão é atendendo meus pacientes particulares, mas quando eu vejo que tem uma demanda para uma equipe multi e que o paciente não tem como, eu encaminho para o serviço público, que eu sei que vai funcionar, pelo menos por um período, né? Ah, mas vai ser só 3 meses, vai ser só 6 meses? Cara, que seja, naquele momento ele precisa de um amparo de uma equipe profissional competente para aquele tratamento, sabe? E então eu não tenho medo nenhum de fazer isso, porque assim, é minha responsabilidade também, como que tá o outro? Que tipo de tratamento que eu estou dando para essa pessoa? Então, do que couber a minha, sabe? Assim, eu vou encaminhar assim, vamos, né? Enfim. E muitas vezes, eu vou te falar, muitas vezes o paciente vai até ter uma verba ali guardada, mas fica com medo de gastar e tudo. Então, se você conseguir explicar para ele que, olha, é necessário esse profissional, se for um profissional que é especializado na área, vai fazer a diferença, ele vai vai ter esse custo e vai entender que realmente faz a diferença. E vai sentir. E vai sentir. Eu acho que cabe nesse momento, Giovana, cabe o nosso posicionamento, a nossa fala, né? Porque o que eu tô cansada de acontecer é de pegar mentorandos que não sabem mais o que fazer. E aí, quando eu falo assim, é TO, pronto. É sobre isso, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o exemplo prático agora, trazer um pouquinho mais de praticidade na nossa aula. Esse exemplo aqui é um dos primeiros, bem tranquilo, por sinal. Então, aqui, antes de iniciar o plano do atendimento, TO e físio se reúnem e definem, né? A físio vai trabalhar alcance e estabilidade escapular, e a TO vai focar no treino e de vestir camiseta e usar talheres. Ambas usam o mesmo braço, mas com objetivos diferentes e que se somam. Esse exemplo aqui é só um pequeno exemplo para a gente começar a entender como que a gente vai trabalhar de forma unida, né? Trabalhar com essa abordagem. Próximo. E a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante, né? Evitar a sobreposição de conduta. A Tati já adiantou, nós já dividimos inúmeros pacientes, né, Tati? Atualmente é um só que a gente compartilha. E uma coisa que a gente precisa definir nesses casos é evitar a sobreposição de conduta. O que acontece? Eu e a Tati, a gente não pode estar trabalhando a mesma coisa.
O paciente ele tem que sentir a diferença da fisio e a diferença da TO. Fica confuso, o paciente cansa em excesso, porque o estímulo é igual, ele não entende o objetivo de cada um. Então, assim, vai ficar confuso para você, confuso para o paciente e confuso para a família. Então, provavelmente, se não existir essa comunicação, essa sobreposição de conduta, a família vai sentir. E a gente está falando de um custo, né, gente? Ninguém quer comprar dois objetos com o mesmo valor, né? Para que eu vou ter dois notebooks se eu só tenho 2 braços e um cérebro para prestar atenção, né? Então, a gente precisa pensar dessa forma, tá? E, de novo, Van, a comunicação eu acho que é a coisa mais importante, né? Conversar com um profissional. Nossa, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Será que você consegue na sua... Ou, por exemplo, nossa, eu não estou conseguindo chegar nessa movimentação. Será que você consegue, né? Por exemplo, nosso paciente em comum, ele precisa de movimentação de cintura, do outro braço, do equilíbrio, força. Vamos, sabe? Eu acho que essa que é a questão, é a gente conseguir trocar, conversar uma com a outra, né? Isso é tão importante. É tão importante e as pessoas têm esse medo, né, Eu até entendo, né, Tati, de novo, pessoal. Sim. Eu e a Tati, a gente tem uma vivência de equipe multidisciplinar. A gente trabalhou por anos fazendo isso. A gente sabe que quem é recém-formado, às vezes não conhece TO, às vezes não conhece. Mas, às vezes, a rede social está aí para isso. Todo fisioterapeuta precisa seguir terapeutas ocupacionais, para a gente entender de fato. Então, assim, aproveitem que todo mundo que está aqui, vão seguir a Tati daqui no final, tá? Para vocês verem o dia a dia dela, para fortalecer esse papel tão importante, sabe? Então, eu acho que é importante essa parte. Às vezes, numa rede social, você chama a Tati, fala, Tati, tá acontecendo isso, isso e isso. O que eu faço? Qual profissional que eu posso seguir? Então, é sobre isso, galera. Quem é da área da saúde, é diferente de um cavalo. Tati, eu dou muito exemplo assim, tá? É diferente de um cavalo que ele tá aqui, ó, olhando para frente, e o dono faz até isso aqui, ó. Não tem esse olhar, né? A gente precisa... Quem é profissional de saúde de verdade, que veste camisa da saúde, precisa entender que não dá para viver no seu ambiente, não dá para você viver sozinho. Você precisa dessa complementação. Você precisa ter no seu celular, você tem que ter fono, TO, psico, nutri, enfermeiro, pessoa que trabalha com ferida. Vocês precisam trabalhar com isso também, tá? Precisam ter essa vivência, ampliar os contatos, isso é importante também. E uma frase aqui, só para a gente iniciar esse contexto, né? Treinar o alcance é fisioterapia, usar o alcance para pegar a escova e pentear o cabelo é TO. Lógico, é um exemplo muito besta, mas a gente precisa construir uma ideia, e basicamente essa aula de hoje é dar esse pontapé para vocês, tá? A gente vai entrar agora, nessa parte aqui. Quando a atuação é complementar? Há diversos momentos em que as duas áreas podem e devem atuar juntas, mas cada uma focando no seu papel. Eu fiz esse exemplo aqui, se vocês quiserem dar print, ele tá bem legal, tá? Uma situação: alcançar prateleira alta. A fisioterapia vai trabalhar estabilidade de ombro e dissociação escapular, e a TO vai trabalhar esse uso do alcance para guardar objetos pessoais. Sentar-se com independência. A gente vai trabalhar controle de tronco, equilíbrio, controle seletivo, enfim. A terapia ocupacional, sentar-se para vestir, comer, usar o celular. A mobilidade de mão, treino de preensão e extensão ativa. Então, a gente vai trabalhar mão. Né? A gente está conversando aqui que não é uma atividade exclusiva da TO, a gente vai se complementar, a gente vai trabalhar, mas sempre associado com algum movimento funcional, com uma tarefa funcional, não atividade específica. Eu não vou pegar meu paciente e vou falar, olha, a gente vai trabalhar hoje as etapas de escovar o dente. Essa tarefa exige uma compreensão cognitiva e motora, não é competência da físio fazer isso, tá? É da TO. Tá bom? Marcha funcional, então, de treino de descarga de passo, simetria, descarga de peso. A terapia ocupacional,
ir até a pia do banheiro, realizar a sua higiene. Vocês viram como que a gente se complementa? Deu para entender esse quadro? Deu para entender essa parte? Eu acho que esses exemplos clareiam muito mais, né? A Beatriz tem uma pergunta, Tati. Ela perguntou aqui qual seria o limite do treino orientado à tarefa na fisioterapia para não entrar na TO? Na verdade, sim. É. Na verdade, sempre que você vai para tarefa, para atividade, até ó, em teoria, é exclusividade da TO. Por que eu falo em teoria? Porque, por exemplo, vamos supor um treino com TO e físio no mesmo atendimento, sabe? Não um atendimento, um atendimento interdisciplinar, vamos dizer assim. Então, TO e físio juntos atuando. Então, aí a gente vai para um treino efetivo, e aí a físio, dentro daquele treino efetivo com a terapia ocupacional, vai fazer as movimentações, tá? Então, seria isso. Mas toda atividade orientada à tarefa, ela é TO, tá? Então, como eu falei, quando a gente pensa em pegar copo, escovar dente, lavar a louça, quer dizer, é isso. Se não é o lavar a louça, se o treino da físio não é lavar a louça, o treino da físio ela tá em pé por um tempo, porque está treinando o equilíbrio, sei lá, não há um problema nisso. Agora, se ela tem ali um déficit que você exige que você precise dar pistas verbais, dar orientações de como tem que ser feita essa atividade, mostrar que o antebraço tem que ser apoiado para segurar melhor, mostrar que um outro tipo de esponja é melhor. Quando você fala disso, você fala de terapia ocupacional. Exatamente. Assim, para definir, basicamente, Beatriz, a fisioterapia ela vai complementar esse treino. Exemplo, a gente está pensando numa tarefa de. A gente está pensando numa tarefa de, sei lá, sentar. E é um paciente que precisa ficar sentado para secar as costas, mas ele está aqui, ó. Então, a tarefa funcional é propriamente a tarefa, pegar a toalha e se secar. A fisioterapia, ela vai entrar como? Com um treino funcional de tronco. A gente vai trabalhar a estabilidade, o controle seletivo. A gente vai trabalhar e não na tarefa final. A gente vai, é um meio para chegar à tarefa. Não adianta nada ele ter destreza da mão se ele não tem controle de tronco para fazer a tarefa orientada. Então, assim, o fisioterapeuta, quando vai pensar nessa abordagem terapêutica, a gente precisa entender o caminho para ele chegar lá. É um paciente que quer escovar o dente em pé, mas está com uma instabilidade muito grande, a gente não vai treinar a tarefa em si. A gente vai trabalhar o que ele precisa para estar estável nesse momento. De novo, às vezes não adianta o paciente ter coordenação de membro superior se ele não tem um bom controle de tronco. É aquela história, não tem como ter firmeza na ação se ele não tem firmeza na estrutura. Então, a gente vai trabalhar muito bem, a gente vai fundamentar nossas tarefas, os nossos exercícios, para ganhar estabilidade e ele conseguir um controle apendicular adequado, porque está tudo encaixado aqui e ele vai conseguir trabalhar de uma forma mais específica. Não adianta nada, gente, o paciente, vou pegar esse exemplo de escovar os dentes em pé. Como que eu quero trabalhar a coordenação motora fina se a função motora grossa dele está horrível? Se está um déficit muito grande. Então, esse olhar que o fisioterapeuta precisa ter. Eu preciso ter uma pessoa estável, uma base sólida, para ele trabalhar a motricidade fina. Deu para entender essa parte? Deu para entender? Eu senti que foi difícil. Não sei se foi difícil. Deu para entender? Fechado. Então, vamos passar para o slide, que hoje eu falei para eu e a Tati junto, a gente vai acabar aqui meia-noite, misericórdia. Vamos lá. Como que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional podem e devem atuar juntos na reab neurológica? A gente vai falar agora, num bloco bem rapidinho, sobre exemplos de atendimento em conjunto, para a gente, de novo, ganhar esse raciocínio e ampliar os nossos conhecimentos, tá bom?
A Carol falou que está sendo muito esclarecedor, confesso que já passei alguns limites e agora estou percebendo. E está tudo bem. Aqui não é sobre julgamento, tá, gente? Não é. Ninguém está aqui, eu não estou aqui, nem a Tati está aqui para apontar o que é certo e o que é errado, o que vocês fizeram. O que a gente está tentando promover para vocês é conhecimento de uma forma didática, dinâmica e tranquila, tá bom? Eu já entrei também e aprendi, sabe? E é sobre isso, tá bom? A ideia é essa mesmo, né, gente? É esclarecer, por isso que vocês estão aqui. Então, fiquem tranquilos, mas espalhem essa notícia. Eu vi que algumas pessoas colocaram, não tem TO na minha região. Faça TO. A fisioterapia e a terapia ocupacional tem algumas áreas em comum da graduação, então você não vai precisar mais fazer 4 ou 5 anos da graduação. Você tira ali uns anos e forma terapeuta ocupacional. Olha aí, mercado de trabalho pronto para quem está. Por isso que eu queria fazer, Tati, quase me desbloqueei para TO. Vamos lá. Exemplo 1. A gente pegou aqui, são casos fictícios, tá bom, pessoal? Não é ninguém, a gente não está falando de nenhuma pessoa, tá? Foi aqui as experiências que a gente teve e eu trouxe alguns casos clínicos, tá bom? Mas todos fictícios. Mas alguém aqui pode, né, se entender aqui mais ou menos com alguma característica do seu paciente, tá? Primeiro caso, AVC com hemiparesia de membro superior. Ele traz como queixa o alcance, que ele não tem função de membro superior. A gente tem que pensar nesse paciente, tá? Hemiparesia, falta de força. Então, existe certa funcionalidade. Se fosse um hemiplégico, a gente está falando hemiparesia e hemiplegia são diferentes, tá? Nesse caso aqui, é uma fraqueza. Ele tem uma função parcial, tá bom? O fisioterapeuta, ele vai trabalhar dissociação de tronco, alcance, mobilidade escapular com exercícios orientados. Já a TO, o foco, né, da TO, Tati, pode falar. Então, aproveitando que está trabalhando os aspectos motores, a TO vai lá e começa os treinos das AVDs propriamente dito. Então, por exemplo, nesse caso, escovar os dentes, abotoar a camisa. E muitas vezes, gente, mesmo com a hemiparesia, você vai precisar de modificações. Então, você vai precisar, de repente, fazer uma adaptação, você vai precisar fazer usar uma órtese, uma tala de punho, não sei, enfim, porque como a gente explicou, isso aqui é fictício. Mas o que é importante da gente ter esse olhar que nem sempre a gente chega no que exatamente, né, o paciente quer. E, inclusive, isso é muito importante, né? A questão de expectativa e realidade, não só do paciente, mas do profissional. Porque quando você conhece, entende, então, por exemplo, quando você fala de prognóstico, né? Um diagnóstico, quanto tempo de lesão, como que está esse membro agora, você já tem uma ideia de prognóstico, né? Não que dê para fechar, assim, mas a gente já sabe como são as evidências hoje. Então, a gente tem esse conhecimento exatamente para, peraí, como que eu vou fazer esse treino agora, tá? O segundo caso é um paciente com Parkinson e ele tem uma queixa principal que é a rigidez. E ele perdeu a destreza, o controle motor fino do membro superior, tá? A fisioterapia, novamente, a gente vai trabalhar a coordenação do movimento, amplitude dos movimentos de membro superior de uma forma ativa, né? E ativação da cintura escapular. Por que eu coloquei ativação da cintura escapular? Pacientes rígidos, geralmente, eles têm uma rigidez proximal, tá? Basicamente é o tronco, né? Então, eles acabam tendo uma postura mais específica. Nesses casos, é o que eu falei para vocês anteriormente. Para ter uma boa funcionalidade de membro superior, ele precisa ter um tronco móvel e estável. A gente precisa de mobilidade e estabilidade, tá? E se a gente pensar na mobilidade que a gente falou, lembra lá do slide lá na frente? Que o nosso principal objetivo é mobilidade. Então, o nosso objetivo principal nesse paciente rígido é o ganho de mobilidade da cintura escapular. Pensando nessa parte motora, a TO, ela vai entrar. Aí a TO, então, vai conseguir fazer os treinos funcionais propriamente ditos. Então, não quer dizer que a gente, mais uma vez, não quer dizer que não vai precisar usar alguns recursos motores. Então, cadeia cinética fechada, engrossadores, né, que são as adaptações, apoios adequados em membros inferiores, em membros superiores, porque mesmo com todo o treino, a gente precisa fazer algumas adequações para que consiga a função ali, né, a função com uma mínima qualidade de movimento e função. Então, a gente precisa entrar nos treinos propriamente ditos para entender o que está acontecendo.
Exatamente. O que eu observo na minha prática clínica, eu atendo muito paciente com o Parkinson. E para ajudar, a maior parte tem essa dificuldade do acesso da TO. Mas, para eles, é importantíssimo, porque eu vou dar um exemplo da minha paciente, que ela tem Parkinson, ela já tem Parkinson há 5 anos. Ela não tem condições para manter TO, e ela já está incorporada que eu não sou TO, né? Mas o que a gente observa? E às vezes eu peço ajuda para a Tati, já pedi para a Tati, já ajuda para ela. A gente pensou no engrossador. Ela estava deixando de sair, ela sempre ia para o shopping no final de semana com as amigas, mas a questão dela era o tremor. A questão dela é o tremor, né? Ela não faleceu. E ela estava deixando de fazer isso porque estava sujando ela. Então, a gente vê que pacientes com Parkinson, a gente precisa ter um olhar diferente, porque eles deixam de fazer algumas coisas sociais, enfim, na maior parte sociais, por vergonha desses movimentos. E, às vezes, entrar com a adaptação é a solução. Então, ela leva na bolsa dela o engrossador para comer. Então, ela leva na bolsa dela o apoio para a xícara. Então, olha que bacana a gente ter esse olhar de quem faça, tá bom? Às vezes, só uma modificação. Então, por exemplo, tá comendo e tá apoiando, porque não pode apoiar o braço, porque é uma falta de educação e tudo, mas às vezes é só apoiar o braço e já diminui um pouco o tremor, tá? E eu queria colocar só uma coisa, Ova, sobre essas questões, que a gente está falando bastante de invasão, né, da fisio na TO, mas, por exemplo, eu tenho pacientes que, por questões emocionais, não conseguem fazer o treino, vou dar o exemplo do Parkinson. Como ele fica muito ansioso e nervoso quando tem outra pessoa observando ele fazendo a atividade, eu já tive pacientes que não conseguiu comer na minha frente. E a queixa era comer. E eu falava, eu preciso ver você comendo. E aí, o que eu precisei fazer? Adaptar a atividade. Não consegui comer propriamente assim. Então, assim, a gente também, às vezes, pode também, assim, só que acho que a grande questão é a forma de visualizar isso. Peraí, não estou trabalhando o comer, mas eu vou fazer a movimentação do comer com outros tipos de recurso, etc., para poder chegar naquilo. Eu não trabalho um movimento isolado, eu trabalho um movimento na função, entende? É só nesse sentido que, senão vai parecer também que eu também estou invadindo a físio, né? Só que tem casos que a gente não consegue, gente, não tem como entrar em... Ou, por exemplo, vestuário, banho. Nossa, tem pacientes que têm uma dificuldade real de se expor, né? Isso acontece, isso não é raro. E a gente precisa dar aquele jogo de cintura para conseguir fazer a intervenção. Então, isso acontece também. Bora lá, o caso 3. Criança com paralisia cerebral espástica. A fisioterapia, ela vai realizar alongamento passivo, ganho de mobilidade da cintura escapular, treino seletivo de membro superior e fortalecimento assistivo, né? Isso pensando em condutas, né? Condutas para membro superior, tá bom? Então, a físio vai trabalhar de uma forma, nesses pacientes, o alongamento passivo está entrando não sei se você está vendo os artigos agora falando sobre alongamento, Tati. Eu já tenho acompanhado há um tempinho. O alongamento tá meio assim. Coloquei aqui ainda, mas não existe nenhum artigo ainda que manda não fazer. Mas existem agora algumas atualizações de que o alongamento não é efetivo para a questão do tônus. A questão do tônus e da deformidade, tá? Então, assim, é muito mais sobre posicionamento e órtese do que alongar, tá? Mas, enfim, isso é um tempo, isso é um tem tema... bastante coisa mudando, né? Exatamente, isso tem um tema para uma outra aula, tá? Já a TO... Então, a gente, no caso da TO, vai especificamente para o treino de coordenação na atividade. Então, uma atividade específica de brincar, uma atividade de alimentação, mas, assim, propriamente dito, no que a gente precisa fazer. Aí, um adendo. Trabalhar com crianças com paralisia cerebral, FISI e TO juntas é maravilhoso. Não sei se vocês aqui já vivenciaram essa experiência. Alguém já vivenciou? Atender junto, TO e FISIO junto. Não falaram quanto tempo. Ai, é maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte que é assim, ó, ou é tudo ou é racha. Por que essa parte? Porque eu queria que vocês... a gente selecionou alguns vídeos que são condutas da TO, tá bom? E eu queria que vocês tivessem agora um momento de
de participação, para vocês verem se, de fato, a gente está invadindo essa profissão maravilhosa, tá? Então, todos os treinos aqui, vídeos, fotos, são competências da terapeuta ocupacional, tá bom? Tati? Então, gente, só o segundo caso é uma paciente minha mesmo. Ela, por exemplo, é um caso de que não aceitou adaptações. Melhoraria muito a qualidade da função se a gente conseguisse ir diretamente para uma adaptação, um engrossador que seja, mas ela não aceitou. Então, o que eu precisei? Eu precisei ir graduando os treinos dela para chegar na atividade funcional, né, propriamente dita, e ela conseguir, por exemplo, usar. Então, por exemplo, tá um garfo menor, uma faquinha sem ponta, enfim, massinha. A gente vai modificando um pouco a atividade para conseguir chegar. Massinha, eu sou fã demais. Eu passo massinha para todos os meus pacientes. Os meus pacientes de terapia de mão, eu tenho a minha massa específica, que é siliconada, né, e tal. Mas meus pacientes de mão, todos eu uso massinha, porque eu gosto muito. Dá para trabalhar muita coisa com massinha. Então, é um recurso muito, muito interessante. Alguns vídeos são meus, alguns vídeos a Van conseguiu ali pegar na internet. Gente, esse foi um caso muito legal, porque era um paciente jovem, AVC, que estava há muito tempo na fisioterapia, não tinha feito TO. E, assim, de fato, ele tinha uma movimentação boa de ombro, tudo, mas muito limitada em cotovelo, punho e dedos. E aí, assim, a gente fez a órtese de posicionamento de punho e dedos, né, que não tá aí, mas nós fizemos porque ele fez a toxina botulínica. E aí eu pensei, cara, esse menino precisa de funcionalidade. Só que a mão dele é aquela mão muito espástica, mão fechada, dedos fechados, e assim, o que seria engrossador, já falo. E aí, vai ter uma foto, aí eu aviso, tá, do engrossador. Na hora da foto eu mostro, que é uma foto minha também. E aí, simplesmente, ele queria voltar a tocar bateria, só que assim, ele não vai voltar a tocar a bateria com a direita, ele não é mais meu paciente. Mas ele precisava voltar a ter um encontro com ele, com a música que fazia falta na vida dele. Aqui a mesma coisa, pegamos na outra tela, pegamos então, ó, você vê, vocês vejam, eu confecciono órtese, mas para ele eu precisava de uma tala comprada pronta. Por quê? Porque ela era mais leve e mais simples ele usar do que a de termoplástico. Então, tá vendo como a gente precisa de uma avaliação ali completa? A órtese de posicionamento de punho e dedos não dava para ser pronta. Aliás, eu não indico para ninguém. Tem que ser confeccionada com terapeuta. Mas nesse caso, essa de punho com dedos livres e polegar livre, para a gente resolveu. Então ele conseguiu voltar lá, vivenciar um pouquinho de tocar a música. E eu trabalhava com computador, e estava afastado do trabalho, mas gosta muito de computador. E aí eu fiz uma adaptação para ele, ó, em termoplástico, fixei na tala, e ele passou a digitar. Ele saiu desse dia muito, muito, muito feliz, muito feliz. Ô, Tati, Aí, esse é o Gabriel? Não. Ah, tá. Ele é um paciente que foi meu agora no particular, e, na verdade, ele era do Guarujá, ele fazia tratamento lá no Guarujá. Mas, nossa, ele teve uma boa evolução. É que ele teve que interromper o tratamento e eu não consegui também acompanhá-lo. Então, aqui, ó, o paciente, aquela que eu falei que não gostava das adaptações. A grande questão dela, assim, que ela gosta muito é de cozinhar, de atividades de cozinha, poder se servir, poder se alimentar sozinha. Então, a gente teve que começar ali, por exemplo, um pegador e bolinhas, porque, ó, imagina se ela estivesse derrubando comida, né? Porque imagina o caos que seria, exato, imagina o caos que seria. Então a gente precisa também perceber isso. Ah, peraí, evoluiu, então bora para a atividade real. Aí aqui do lado, ela fazendo uma atividade realmente culinária, então conseguindo trabalhar, né, com a mão direita. A mão direita é a hemiparética dela, que deu muita melhora, e aí ela tá ajudando, claro, com a esquerda, mas olha lá, função perfeita, apreensão bacana. Por quê? Ela não aceitou o engrossador. Melhoraria a qualidade? Melhoraria a qualidade de movimento. Mas veja como ela está fazendo de forma efetiva e funcional. Né? Então, acho que isso que é o importante, a gente entender as etapas do desenvolvimento. Assim como a gente sabe o que é desenvolvimento, a gente tem que saber as etapas da atividade. E essa questão que eu falei, né, da análise de atividade, que é competência da terapia ocupacional, é exatamente isso, entender o que é necessário para fazer uma atividade e o que eu posso fazer para melhorar essa atividade, tá? Engrossadores são esses tubos aqui, ó,
Nesse primeiro quadrinho que está com a seta, que a Van está colocando, inclusive esses tubos aqui são tubos comprados já prontos, mas eu consigo fazer em EVA, eu consigo fazer em termoplástico, existem talheres já comprados engrossados, entretanto, o custo é muito mais alto. E nesse caso aqui era uma paciente que não estava conseguindo fechar a mão, agora eu não estou lembrando o caso, mas ela estava com uma dificuldade para fechar a mão, e assim, quando a gente engrossou, ela falou, no outro atendimento, gente, juro, ela estava há meses sem conseguir comer direito, há meses sem conseguir assinar um papel, e aí quando a gente se encontrou, um dia foi a avaliação, outro dia eu dei todas essas orientações, a família, no dia da avaliação eu já orientei a compra, porque eu já avaliei que precisava, a família já comprou, na semana seguinte eu cheguei lá, tudo isso estava pronto, né, assim, já estava comprado, eu encaixei nos talheres, fiz o treino, e no dia seguinte a filha dela me mandou uma mensagem falando, Tati, você não imagina, ela tá muito feliz, ela tá conseguindo comer, cortar o alimento, ela não tá mais tremendo e derrubando comida, ela tá escovando o dente, sabe assim? Então, às vezes, gente, é simplificar a forma como está sendo feito. Mas assim, será que ou físio ou outro TO que não tivesse ali enfim, essa experiência, conseguiria bater o olho e de cara, porque eu já vi indicação de adaptação errada por TOs, por terapeutas ocupacionais. Então, muito importante, a gente precisa estudar constantemente. Isso em qualquer área de profissão, mas principalmente na área da saúde, né? A gente tem muita coisa que está igual há 10 anos? Tem muita coisa que mudou? Também. Então é isso, a gente precisa entender o que está acontecendo. Essa coisa que a Van falou do alongamento, antigamente era aquela coisa, estica, puxa, tá chorando, tá gritando, vamos... Cara, não, isso já acabou faz tempo, passou, bora, vamos fazer outras coisas, sabe? Então, assim, isso é importante, a gente precisa entender, mudar, conseguir ter um olhar ali profissional de que as coisas mudam, né? Então, os outros tipos, aqui é uma tecnologia do óculos para uso de computador sem precisar das mãos, aqui é um tubo que também é adaptação para escrita, uma tesoura aqui que é também engrossada, então ela é como se fosse um elástico na hora da volta, ela fica um pouquinho mais fácil para cortar, e aqui também um tipo de adaptação para teclado, e o mesmo teclado aqui está com o uso de colmeia, que chama, que é quando a pessoa tem o tremor, ela vai e coloca exatamente dentro do buraco para poder fazer a tecla. Era bastante usado, hoje o computador caiu bastante, né, em desuso, então a gente vê um pouquinho menos, mas era muito comum. E aí aqui também, mesma coisa, uma órtese de posicionamento de punho e dedos, que é uma órtese muito indicada, muito usada, muito necessária para muitos casos, apesar de também ter pouca evidência científica das órteses, eu não fico sem órtese de posicionamento de punho e dedos no caso de neuro, na maior, sei lá, 95% dos casos tem a indicação. Aqui são órteses, até estava falando para a Van, esses tubos, eles são tubos comerciais, que teve uma época que usou muito. Hoje eu acabo dando preferência por confeccionar, porque aí eu entendo ali qual que é a demanda do paciente, né? Então, adaptações, órteses, tudo isso eu faço essa confecção. Tati, esse daqui é pré-fabricado, então a pessoa Isso, você compra, e aí esses velcros já vêm, esse tubo já vem, só que aí você mobiliza da maneira que você quer. Então, se você quer, se a pessoa, por exemplo, é a mesma órtese, em cima e embaixo, só que uma pessoa com um punho em neutro, né, leve extensão, e uma pessoa que está com punho em flexão, entendeu? Só que você vê que o posicionamento não é muito adequado. Então, eu ainda tenho a preferência de usar a órtese de posicionamento. Aqui uma adaptação, né, para computador, que é simples, né, para poder digitar também, e um outro tipo de adaptação para digitar também. Então, assim, você vê, a gente viu 3 adaptações diferentes para digitar, então, mesma função, e completamente contrárias de funcionalidade. Então, para a gente finalizar essa parte, né, as dicas práticas para respeitar os limites de cada profissão. Então, a gente precisa diferenciar o movimento da função. O fisioterapeuta vai focar no movimento e a terapeuta ocupacional vai focar para que esse movimento, né? Qual função, qual é a finalidade? Ela vai treinar a funcionalidade desse movimento, tá? E uma coisa importante é o diálogo que a gente já conversou, né? Para a gente não se estender muito nessa questão da conversa, mas é o primordial, gente, é conversar, alinhar, compartilhar a evolução,
evitar de repetir a mesma tarefa de forma isolada e sem objetivo, e combinar esses objetivos complementares, tá bom? E eu queria saber agora de vocês, se alguém tem alguma dúvida, pode usar o microfone nesse momento, eu acho que é um momento importante da aula. Se vocês têm alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para mim ou para a Tati. Que bom que vocês estão aqui, né? A gente passou um pouquinho da hora, mas que bom que vocês estão aqui. Alguém tem alguma dúvida? Pode digitar ou pode usar o microfone se quiser, tá? Tá todo mundo tímido aqui, viu, Tati? Hoje. A Beatriz falou que foi bem esclarecedor, que bom. Eu acho que não ficou nenhuma pergunta durante a aula, a gente conseguiu responder, né? Alguma dúvida? Tati? Na minha área de atuação, se é viável atendimentos online? Olha, eu particularmente não faço atendimentos online, tá? Eu até tenho um paciente atualmente que mas é terapia de mão, tá? Não é neuro, mas ele até falou, enfim, ele teve uma lesão séria na mão e tudo, ele até falou, sabe o que é? Eu tô com uma viagem programada daqui a tanto tempo, será que eu vou conseguir viajar? E como é que eu vou fazer a terapia com você? Falei, calma, vamos chegar lá e talvez, como já vai estar num passo ali adiantado, eu até consiga dar esse suporte online. Mas, de forma geral, para neuro, eu não atuo de forma online. A gente até estava falando um pouquinho disso no começo, que na pandemia e tudo, eu tive muitas colegas de profissão que atuavam de forma online, porque era o que era viável, mas na época, eu estava com poucos atendimentos individuais, particulares, então eu acabei não ficando. Agora, se for, por exemplo, a terapia ocupacional trabalha muito com orientação, tá? Muito mesmo. Então, assim, tem casos, às vezes, que vai ser uma avaliação e uma sessão para orientação, e depois pode ser que seja um atendimento mais longo, mais longe, né? Nesses casos, pode ser que seja viável, sim. Pode ser que, se você não tiver um treino específico, pode ser que seja viável um atendimento online. Sim. Da neuromodulação, o que se fala é que precisa dar função para que você gere a resposta, né? Então, eu já ouvi mesmo que tem os treinos, mas assim, aí é porque para o protocolo de neuromodulação, você precisa do treino funcional. Então, o ideal dos mundos é ter uma TO na equipe de neuromodulação. Mas, assim, eu entendo que tem um pouco disso. Na época ali de Bobat, né? Hoje o Bobat também está ali gerando algumas dúvidas da resposta e tudo mais, entra um pouquinho na questão do alongamento, são aquelas coisas que usava-se muito e que hoje talvez usa menos. Teve uma época que também se confundia muito dentro do Bobat o que é TO e o que é físio, porque dentro do Bobat fala sobre função de forma geral. Só que, gente, função é tudo, né? Então, é um pouco separar ali do que é TO e do que é físio, sabe? Mas eu sei que na neuromodulação já ouvi mesmo. Olha, depende do tipo de região que foi acometida. Então, vamos supor, vamos pensar. Esse meu paciente que eu só conseguia fazer um dedo, né? Eu só consigo fazer uma adaptação de um dedo. Provavelmente, para tocar um piano efetivamente, ele teria que ter uma música muito simples e fazer, provavelmente, vamos supor que seja a direita. A direita lá, o principal, e a esquerda, alguns detalhes de música, sabe? Agora, tocar o... Tati, uma coisa que acho que você falando, vocês fazem também um treino às vezes aconteceu com um paciente nosso, paciente destro, teve o AVC à direita e vocês fazem a troca, né? De dominância. Troca Isso. de dominância. Isso, troca de dominância. A troca de dominância, quando a gente vê que não tem um prognóstico, passa um tempo ali, não está tendo resposta, ou tem movimentação, mas ela não é efetiva para a função, a gente faz a troca de dominância. Passa a escrever com a outra mão, passa a comer com a outra mão. Muitos preferem, né? Muitos mesmo. Mas no caso de tocar piano é bem, bem específico, né? Você precisa de todos os dedos trabalhando. Então, pensando... Quando você falou do piano, eu pensei na troca de dominância, mas nesse
nesse treino é muito específico, né, Tati? Mas pode Eu ter. tive paciente com AVC, acho que veio mais uma pergunta que eu acabei não lendo aqui, viu? Mas depois você dá uma olhada, Van. Eu tive um paciente de AVC que ele tocava teclado. E aí a outra mão, a mão que ficou com a sequela do AVC, ele tinha movimento. Só que um movimento limitado. Então era um teclado muito assim, muito para ele vivenciar. Então a gente bora trabalhar as duas mãos. E aí é para o teclado. Mas ele não era um tecladista profissional, ele não era. Mas às vezes, né, Tati, a gente vê que alguns pacientes, por mais que exista essa. Não está mais num estado avançado, né? Mas às vezes ele consegue ganhar prazer, mesmo no toque mais fácil. Exato. E assim, o que é interessante, né? Cognitivamente falando, quando você coloca uma atividade prazerosa, você tem respostas melhores. Porque você acha que esse paciente vai responder tocando o teclado, que era o que ele gostava, ou dando uma atividade aleatória? Então a resposta dele vai ser melhor, sabe? Então isso é importante. Ô, Tati, Você falou da tábua? Tábua o quê? na faculdade, a Giovana falou aqui que na faculdade ela usava uma tábua de funcionalidade. Nela continha torneira, zíper, para o paciente treinar. Isso seria totalmente TO, então? Sim. Sim. Sim, Muito gente. pior. Mas Muito. assim, é Na isso, Não, assim. Tati, olha a gravidade. Já sai da faculdade com isso, já, entrando na É. profissão, né? Mas é errado, Então, gente. assim, ó, eu entendo que o treino propriamente dito, sem ser na função vestir-se, por exemplo, e ficar lá com zíper e tudo mais, eu até entendo que você está usando o zíper como um treino motor e não indo para um treino funcional. Mas na TO isso é muito comum da gente utilizar, muito mesmo. E teve mais alguma pergunta depois? Foi, não, parece que a Sara também está com essa dúvida, porque acaba que, assim, Tati, na sua opinião, eu tenho até medo dessa resposta, eu já sei, Bora, bora, bora. mas assim, motricidade fina, Tati, físio ou TO? TO. TO, Sem querer puxar a sardinha pro meu lado. gente, Mas TO, é assim, eu vou ser bem franca, é muito específico, sabe? é TO. Então, tem tanta coisa para ser feita, e às vezes, assim, eu já vi, assim, com dor no coração, já vi treinos de coordenação motora fina erradas, sabe? Assim, treinos errados, que acabou até prejudicando, porque dependendo de como você faça, você aumenta, sei lá, uma hiperextensão, e aí piora a função, sabe assim? E aí eu acho que é esse o olhar, esse cuidado que a gente precisa ter, assim, né? Gente, é TO, tá, gente? Então, o que me mata é ver o Instagram com fisioterapeuta. Não sei se você já viu, Tati. Gente, levanta a mão quem viu, porque não A é Van me manda as coisas. nível só eu ter visto. Tem fisioterapeuta trabalhando com pregador, Tati. Coloca um pregador no varalzinho, assim, e vai pedindo para a pessoa tirar e colocar. Alguém já viu isso? Fisioterapeuta? Gente, tem muito. Ai, graças a Deus, não é só comigo, né? É mais. Vocês já viram isso? Eu tenho vontade de falar para a pessoa, gente, mas assim, não pode. Eu já vi fisioterapeuta com massinha, Tati, com, sabe assim, com graveto colorido e pedindo para a pessoa tirar. Ai, É, Tati. a grande questão dessa, vamos dizer, entre aspas, vai, eu vou usar o termo invasão, mas não que seja isso, tá? Mas a grande questão disso é que, assim, a físio, ela é uma área totalmente consolidada. Vocês têm tanta coisa maravilhosa na área de vocês, tanta coisa para ser feita com o paciente, e aí a gente fica um pouco assim, e é por isso que o paciente, que o familiar vai deixar de procurar o TO. Só que, assim, de verdade, vai deixar de ganhar determinadas questões do paciente, sabe? Quando a gente pensa em complementar, a gente pensa assim, cara, o paciente melhorando funcionalmente, enfim, melhora geral. Porque, assim, se a gente for pensar, é movimento, e movimento é físico, entendeu? Mas se a gente for mais a fundo, é uma função. Então, é complexo. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Ficou claro, né, gente? Aqui está o certificado, tá bom?
Como vocês sabem, é só mirar, tirar print, ou quem não conseguir, porque às vezes tem gente que me manda mensagem que fala que assiste a gente no ônibus, voltando para casa. Então, vocês me mandem mensagem hoje e amanhã pedindo o certificado, eu mando para vocês no PDF, tá bom? Eu e a Tati, a gente ama falar o que a gente faz, né, Tati? Sim. Empolgadíssima. Não, a gente fica assim, a gente tem que perder, na verdade, a gente tem que até, inclusive, a gente tem até que se segurar, né? Tem uma pergunta, Van, que eu acho que minha pergunta, por favor, eu não vi nem. É que eu estava falando e aí eu não vi se chegou. A TO dentro da abordagem também faz o uso de recursos de elétrico, como a FES, fotobiomodulação? Isso, bom, FES, na verdade, questões elétricas, tá? FES, TENS, esses recursos, ele, na verdade, é de exclusividade da Físio para fins de movimentação. Hoje, é uma briga na TO a gente poder usar para fins de função, tá? O que seria isso? Seria eu colocar o FES no meio da função, não só, se eu pensar em FES, levanta a mão, baixa a mão, levanta a mão, baixa a mão, né? Entre aspas, claro, mas levanta a mão, baixa a mão, levanta a mão, isso não é TO, eu não posso fazer isso, porque senão aí eu que estou invadindo a área de vocês. Mas vamos supor que eu receba um estímulo e a pessoa ganha o movimento de abrir e fechar e leve na boca, sei lá, usando a estimulação elétrica. Para esse fim, existe dentro da nossa legislação, sei lá como que fala agora, existem recursos que autorizam a TO a usar. Mas, assim, é aquela linha tênue, né, entre ser e não ser, fez a questão. Por eu ser terapeuta de mão, me dá um respaldo usar alguns recursos, né? Porque por exemplo, trabalhando uma cicatriz, por exemplo, eu preciso de alguns recursos ali, não fez, né? Mas um laser, por exemplo. Então, ele me dá um respaldo. Mas é isso que eu quero dizer, assim, eu preciso tomar muito cuidado, eu não, né? Os profissionais atuantes, de como que vão usar esse recurso, tá? O que vai acontecer, tá? E eu vou falar assim, jogar a real. TOs que conseguem provar, são denunciadas, sei lá, e aí caça crefito, lá. Se elas conseguirem mostrar o fim, por que ela estava usando, que o meio era para determinado fim funcional, ela é liberada para usar. Agora, se ela não conseguir provar isso, ela vai ter um problema dentro da questão, dentro dessa questão aí, com grafito, na verdade. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Tati, muito obrigada pela sua presença, foi maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, Ivan, amei. Maravilhoso, tinha certeza. Amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada quem ficou até aqui, até o final, com a gente.